Estamos começando mais um programa Circulando com o Dr. Jean. Estou aqui direto do HDT, Hospital de Doenças Tropicais. Vamos falar sobre as doenças vetoriais. Esses mosquitos aí que estão trabalhando aí, trazendo doença para o estado de Goiás, principalmente o Aedes aegypti, que produz aí 3 grandes enfermidades que tem assolado aí nosso estado de Goiás e nosso país. Vamos falar também da microcefalia. Vem comigo. Eu estou aqui com a doutora Letícia Aires. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Ultimamente na imprensa, doutora Letícia, a gente tem visto que esse mosquitinho aí, que é o Aedes aegypti, o estrago, o problema que está trazendo aí para a nossa sociedade, principalmente no nosso estado de Goiás, nossa querida cidade de Goiânia. E sobre as doenças vetoriais, o que hoje está sendo ainda, quais são as precauções, o que nós devemos fazer, a população deve estar atenta? Então, o que a gente tem que alertar a população é que nesse momento a gente tem 3 doenças transmitidas pelo Aedes, né, que é o mosquito que transmite a dengue. Agora não só mais a dengue, agora a gente tem também o chikungunya. Né, e a zika, cada uma com uma característica diferente. Né? A dengue é uma velha conhecida da gente, né? A gente já conhece, é uma doença febril aguda, muito sintomática, dá muita dor no corpo, muita febre e dá o exantema também. O exantema que são as manchas no corpo e que são bastante pruriginosas. Essa doença ela dura em torno de uma semana. Pode durar um pouco mais os sintomas e se prolongar aí com algumas dores no corpo por alguns dias. Às vezes a dengue evolui com complicações, né? Sangramentos e outras complicações e pode, em muitos casos, levar a óbito pela síndrome do choque da dengue. Correto. Né? Então é uma doença que a gente já tem um grande temor dela por conta dessa questão da gravidade mesmo. Tem o chikungunya, que chegou em seguida da dengue, que veio aí pelo Haiti, pela América Central, enfim. Mas também é transmitido pelo Aedes. É uma doença que também é uma doença exantemática, também é uma doença febril. E a característica da chikungunya são as dores articulares muito importantes, que ela evolui às vezes de forma crônica. Tem pessoas que ficam aí durante 6 meses, 1 ano, evoluindo com dores articulares importantes, debilitantes. Não é uma doença que tenha mortalidade importante, mas ela tem uma grande morbidade, né? Ela causa muitos problemas para a pessoa, que ela fica, às vezes, impossibilitada de realizar suas atividades normais. E agora, né, mais recentemente, a gente está convivendo aqui no Brasil, né, particularmente no Nordeste, com essa epidemia de Zika vírus. No ano passado, no começo desse ano e no final do ano passado, começaram a ter os casos de Zika, que foram mais ou menos assim diagnosticados por exclusão, porque você tinha um paciente com uma doença que manchava a pele, né, e que não era dengue, né, porque se você fazia o exame dava negativo para dengue, mas ela é muito parecida com a dengue, só não dá tantos sintomas de dores pelo corpo e tal. O sintoma da Zika, o principal é o exantema, geralmente as manchas no corpo, elas aparecem bem precocemente, duram em torno de 5, 7 dias e desaparecem. Geralmente ela não dá tanto sintoma de dor no corpo e tal. O que chama a atenção é a conjuntivite. Né? Dá uma conjuntivite importante. Conjuntivite e as manchas no corpo. É o que caracteriza mais a doença pelo Zika vírus. E esse fato de causar essa grande epidemia. Por que teve muitos casos? Porque aqui no Brasil a gente nunca teve Zika. Então ninguém Que veio da África, né? É um vírus que vem da África e das ilhas do Pacífico, da Polinésia Francesa, da Micronésia. Foi onde teve os maiores surtos de Zika, foi nesses lugares. Já se sabe que o vírus que está sendo sequenciado aqui no Brasil é o mesmo lá da Polinésia, tá? Enfim, mas como aqui no Brasil a gente não todas as pessoas, todos os brasileiros são suscetíveis à Zika, então ele se espalhou muito facilmente por aqui, porque ninguém tem imunidade. Então, quando uma doença chega no lugar e ninguém está imune, ela acha um vasto campo para se espalhar. E foi isso que aconteceu lá no Nordeste, provavelmente vai acontecer no restante do Brasil também. Porque em todo o Brasil a gente tem o mosquito. Né? É verdade. E o estado de Goiás, como que está? O estado de Goiás, a gente teve, ano passado,
nesse ano, aliás, ano passado, porque esse ano está acabando, né? Isso. Durante esse ano, a gente teve descritos no Brasil 1,5 milhão de casos de dengue. Sim. Nesses casos de dengue, provavelmente estavam inclusos esses outros casos aí de doenças exantemáticas que a gente não conseguiu descartar, se era zika, se era chikungunya, mas tem muitos casos descritos de dengue. Aqui em Goiás, nós fomos proporcionalmente os segundos maiores em número de casos em relação à nossa população. Então, a gente teve muitos casos, muitos óbitos, né? Eu não saberia explicitar assim, exatamente quantos, porque eu não tenho esses dados aqui no momento, mas aqui em Goiás a situação é muito preocupante, porque a gente tem mosquito em todos os municípios, praticamente. A preocupação maior, segundo a imprensa, tem passado aí, é em relação às mulheres grávidas. Sim. Quais são esses cuidados que, para quem está em casa, principalmente as mulheres, né, que querem engravidar ou que estão grávidas, doutora? Porque, assim, como as epidemias pelo Zika, eles aconteceram em países pequenos, com poucas pessoas, o que está acontecendo agora no Brasil é inédito, né? Uma coisa que nunca tinha sido descrita antes. Agora que estão fazendo relatos retrospectivos nesses lugares onde aconteceu as epidemias por Zika, que pode ser que vai traçar algum paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Tá? Então, o que está aparecendo aqui no Brasil? A gente tem muitos casos de Zika, né? A gente teve essa epidemia no Nordeste e durante essa epidemia, a gente, depois, né, que passados alguns meses, as mulheres que evoluíram com quadros de dengue, com doenças que manchavam a pele no início da gravidez, estão aparecendo durante a gravidez com os bebês com microcefalia na ultrassom e nascendo bebês com microcefalia. E já foi criado o link epidemiológico e viral, né? Porque já em 2 pacientes isolaram o Zika, né, no líquido amniótico de 2 pacientes que estavam com bebês com microcefalia, né? Porque o bebê, quando nasce, ele já não elimina mais o vírus, não se conseguiu ainda isolar o vírus do bebê quando ele nasce. O que foi diagnosticado foi em grávidas. Então já tem um link que fala fortemente a favor de ser, da causa da microcefalia, ser o Zika vírus. Tá? O Ministério da Saúde, inclusive, já fez essa ligação do Zika com os casos de microcefalia que aumentaram absurdamente no Brasil. Em uma semana, a gente aumentou de 700 casos que a gente tinha descritos em novembro, em todo o país, para 1.250 casos, mais ou menos, né? Isso principalmente lá no Nordeste, mas já tem no Espírito Santo, já apareceu casos aqui em Goiás, em São Paulo, em Brasília, né? Então, a gente está realmente vivendo uma situação inusitada, que a gente precisa realmente de saber com quem que a gente está lidando. A gente ainda está conhecendo esse vírus, a gente não sabe muito a respeito dele. Entendi. São coisas que a gente está, na verdade, aprendendo. Que tem pouca coisa na literatura médica. Pouquíssima coisa na literatura. Sim. Os trabalhos que a gente pega, normalmente são relatos de casos, coisas muito pequenas, relatos retrospectivos, não tem um estudo definido, assim, não, é isso, causa isso, a gente tem tudo arrumadinho. Não é assim. As coisas estão acontecendo. Inclusive, os exames para fazer o diagnóstico, a sorologia, eles ainda não estão completamente validados. Entendi. Entendeu? Então, eles estão ainda sendo preparados e estudados para que a gente possa ter diagnóstico mais firme, mais preciso a respeito dessa doença. Doutora Letícia, quais são as consequências que esse vírus, o Zika vírus, pode trazer para o bebê? Além da microcefalia, quais são as consequências? Ainda também não se sabe. O que a gente tem, como eu falei, a coisa está acontecendo. Já se estão observando outras malformações também, mas no momento o que está feito o link é a questão da microcefalia. Os bebês com cabeça, com o perímetro cefálico abaixo de 32 centímetros, que é o que o Ministério está preconizando, tem que fazer o exame de tomografia
para poder fazer o diagnóstico, em seguida fazer a punção lombar, para tentar fazer realmente o diagnóstico e em seguida ser encaminhado para reabilitação e o que for necessário para acompanhamento desses bebês. Mas outras malformações ainda estão em fase de estudo realmente. Doutora Letícia Aires, em relação à prevenção contra o Zika vírus. Então, a prevenção hoje a gente não tem tratamento, não tem vacina. O que a gente tem que fazer é focar no mosquito. Né? A única prevenção que a gente tem disponível é se proteger contra o Aedes. Né? Então, como que a gente se protege contra o Aedes? Primeira coisa, verificar a questão da casa. Se está tendo criadouros de larvas de mosquito, usar corretamente, não deixar água acumular, enfim. Aquelas coisas que todos os janeiros a gente fala por aqui. Principalmente evitar, quando vem as chuvas, né? Exatamente. Esse ano a gente está chovendo muito e fazendo muito calor. Então, é tudo que o mosquito precisa para se proliferar bastante. Então, um grande cuidado é esse. Em relação à gestante, particularmente a que está no início da gestação, que é onde já está se sabendo que está linkado à questão da microcefalia, com as manchas na pele e provavelmente infecção por zika no início da gestação, a gente tem que focar principalmente na questão de evitar ser picada pelo mosquito, porque o mosquito está aí, né? Então, mas a gente tem que tentar não ser picada pelo mosquito. Como é que a gente faz isso? Se protegendo, usando roupas compridas, de manga comprida, de cor clara, evita também a picada do mosquito. E fazer o uso dos repelentes. Você pode usar tanto na pele quanto por cima da roupa. Quando a roupa é fininha, pode usar o repelente por cima da roupa. O melhor repelente é o indicado pelo médico que está fazendo o pré-natal. Os médicos eles já têm condições de orientar a respeito do repelente que pode ser usado nas gestantes. Mas fazer o uso do repelente, usar as roupas mais de manga comprida e calça comprida, apesar do nosso calor, é o que é necessário fazer para evitar realmente a picada do inseto. Tá? Agora, para quem está jovem ainda, que quer engravidar, que tem aí seus 30 anos de idade, pode esperar um pouquinho, né? Essas mulheres, eu acredito assim, doutor Jean, que nesse momento, quem puder esperar um pouco, é porque, como eu estava explicando para você ainda agora, a doença é uma coisa completamente nova, completamente desconhecida. Então, a gente não sabe ainda direito nem como orientar, certo? Quem é uma pessoa já de 40, 41, 42 anos, que quer ter o primeiro filho, não pode esperar mais, a gente querer impedir a natureza de também acontecer as coisas. Isso. Mas uma menina mais jovem, se puder esperar, que a gente tenha mais informações, que a gente possa orientar melhor, porque a categoria médica ainda está aprendendo. Isso, é verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Chegou o mais recente trabalho do Ministério Pedras Vivas, Fornalha. Eu sou um milagre, resposta de Deus. Músicas inéditas para você ser abençoado. Você não pode perder. Fornalha. Em todas as lojas. Acesse ministériopedrasvivas.com.br e fique por dentro das novidades. Se apagará. Olhar curioso, atento, desperto, de quem vê o longe de perto. Olhar que revela, acalma. Olhar de janela da alma. Olhar feminino, protetor. Olhar de quem enxerga o destino, num plantão permanente, revela todo o seu amor. Novo Espaço Mulher da Clínica São Marcelo, porque todas as mulheres são especiais. Hoje, às 22 horas, nós temos um encontro marcado com o seu clipe no Gospel Show. Às 22 horas, te espero.
Você sabe o que as crianças pensam sobre o amor de Deus? Pensando nisso, Débora Souza lança uma historinha cheia de ilustrações para toda a criançada. É o livro Você Sabia que Jesus Te Ama? Uma leitura para envolver a nova geração. Eduque as crianças no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Chegou o livro Você Sabia que Jesus Te Ama? Com Débora Souza. Peça já o seu na editora Fonte da Vida, 62-3254-1072 ou www.editorafontedavida.com.br. A Rede Fonte de Comunicação tem levado a mensagem de transformação a milhares de lares, muitas vezes lugares distantes que nem sequer possuem uma igreja. Através da TV, da internet, de estudos bíblicos e do rádio, vidas têm sido alcançadas e recebido o amor de Deus. Você também pode fazer a diferença, doando e ajudando a Rede Fonte de Comunicação a implantar o reino de Deus na Terra. Depende de você. Torne-se um parceiro missionário e faça parte desta rede que cresce a cada dia. Olhar curioso, atento, desperto, de quem vê o longe de perto. Olhar que revela, acalma. Olhar de janela da alma. Olhar feminino, protetor. Olhar de quem enxerga o destino e num plantão permanente revela todo o seu amor. Novo Espaço Mulher da Clínica São Marcelo, porque todas as mulheres são especiais. Que tal ouvir a Fonte FM pelo seu celular? Ótima ideia, né? Então baixe agora o aplicativo disponível para Android e iOS. Venha se divertir e interagir com a nossa programação. Siga-nos pelas redes sociais: Instagram, @FonteFM, Facebook.com/FonteFM. Fonte FM, essa rádio é uma bênção. Tá na fonte, tá na bênção. Fonte FM. Estamos de volta com o programa Circulando com o Dr. Jean. Estou aqui direto do HDT com a doutora Letícia Aires. Nós falamos sobre as doenças vetoriais no primeiro bloco. Agora vamos falar um pouco das doenças infecto-contagiosas? Sim, podemos É possível? falar. É possível. Né? O HDT é uma referência para o atendimento dos pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? É um hospital que está apto a atender as emergências epidêmicas, né? A gente tem aqui, a gente atendeu na época da epidemia da influenza H1N1 em 2009. Nós somos o hospital de referência para o atendimento dessas doenças, porque a gente tem capacidade para realizar os isolamentos dos pacientes. A gente atende aqui tuberculose, que também é uma doença que necessita de isolamento e de tratamento especializado. Os casos graves de tuberculose a gente trata aqui. A gente atende aqui os pacientes com HIV do estado inteiro, né, com HIV e AIDS, que precisam de internação e de tratamento ambulatorial. A gente também atende aqui a parte ambulatorial desses pacientes com tratamento multidisciplinar. A gente, além do atendimento médico, a gente oferece atendimento psicológico, nutricional, assistente social, a assistência de enfermagem nossa é altamente capacitada. Então a gente tem aqui realmente um olhar holístico para o atendimento das doenças infecto-contagiosas. Tem uma média de número de pacientes que atende normalmente o hospital? A gente tem os pacientes internados e os pacientes ambulatoriais. Em termos de consultas ambulatoriais mensais, a gente realiza em torno de 4.000 a 5.000 consultas. 5.000 atendimentos? Ambulatoriais, né, entre emergência e o ambulatório. Né, porque a gente atende, a porta nossa é aberta para pacientes com HIV, malária e outras doenças infecto-contagiosas. E regulada para meningite também, é porta aberta. E regulada para todas as unidades básicas do estado para atendimento das doenças infecciosas. Certo. Como que está o HIV no nosso estado? Ainda é preocupante? Sim. Principalmente para os jovens, como que é? A gente tem observado no Brasil um aumento dos casos de HIV, ao contrário do restante do mundo, onde está tendo uma queda. Aqui no Brasil, a gente não está observando essa queda importante dos casos de HIV. A gente tem aumento entre jovens, aumento entre pessoas da melhor idade, né? Então é preocupante, a gente precisa estar atento, as campanhas elas têm que chegar nessas populações, porque
a gente acredita que está acontecendo uma falsa sensação de segurança, porque como Certo. o remédio é disponibilizado e a gente procura tirar o estigma da doença, Isso. as pessoas acreditam que vai dar para conviver com a AIDS sem muitos problemas, mas na verdade, a partir do momento que você tem um diagnóstico de HIV e AIDS, você está com aquilo para o resto da sua vida, você tem que fazer o tratamento para toda a vida. Entendi. Você começa a tomar o remédio sem data para parar. E isso muda radicalmente a maneira que você vai conduzir sua vida a partir dali. Então, você pegar um HIV com 20, 25 anos, você tem que lembrar que é muito tempo de vida que você ainda tem para conviver com uma doença que pode levar a sérias consequências. Tem pacientes que ficam receosos em relação aos efeitos colaterais dos medicamentos, mas isso evoluiu bastante. Sim. Hoje são mínimos esses efeitos colaterais, porque tem pacientes que não querem tomar o remédio devido a isso. Hoje em dia a gente tem duas coisas que facilitam a adesão do paciente. A primeira é que o paciente já começa a tomar o remédio antes de adoecer. Na verdade, você faz o diagnóstico do HIV, já está preconizado pelo Ministério da Saúde, que todo paciente que tem o diagnóstico, ele vai iniciar o tratamento. Então, isso já facilita. Porque o paciente não vai chegar a ficar doente, ele vai tomar o remédio e o medicamento hoje é um comprimido, né? Antes a gente lembra do começo da AIDS, as pessoas tomando 10, 15, 20 comprimidos. Verdade. Né? E muito doentes, muito graves, precisando de internar. Hoje, quando o diagnóstico é feito precocemente, a possibilidade de você ter um tratamento mais eficaz e com apenas um comprimido e com isso conseguir controlar a sua doença, ela existe. Então, realmente, hoje a adesão ao tratamento, ela ficou mais facilitada. E o melhor ainda é a prevenção. Sim, sem dúvida. Antes de tudo, é a prevenção. E a prevenção também não mudou. A prevenção continua sendo menor número de parceiros, evitar o uso da relação, ter relação sexual sem preservativo. Certo. O uso do preservativo ele está completamente indicado, né? Porque a gente sabe que não é só o HIV que é transmitido pela relação sexual, tem outras doenças sexualmente transmissíveis também, como hepatite B, sífilis, gonorreia. Todas essas doenças você consegue prevenir usando preservativo. Tanto o masculino como o feminino, né? Exatamente, as duas coisas. E a questão do uso do preservativo para prevenir essas outras DSTs, Certo. evita e diminui um tanto também da transmissão do HIV, porque a gente já sabe há muitos anos que essas doenças sexualmente transmissíveis, elas agem potencializando a transmissão do HIV. Você transmite melhor o HIV se você tiver uma outra DST, uma herpes simples, por exemplo, que é uma doença que é muito comum na população. Isso aumenta a transmissão do HIV. Né? Então, todas essas situações elas precisam ser colocadas para a população para reforçar ainda mais o uso do preservativo. E como que está a transmissão vertical? Tem diminuído já com esses coquetéis? Sim, a transmissão vertical é uma situação que é para estar completamente... A transmissão vertical, né? A transmissão vertical para a população aí entender, Sim. é a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez e o parto do HIV, né? Essa transmissão vertical, nos países onde, como no Brasil, que a gente tem a terapêutica disponível durante a gravidez, que a gente faz o diagnóstico do HIV na gestação, precocemente, você consegue chegar próximo de zero. Ótimo. Entendeu? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não está conseguindo chegar tão perto disso. A gente tem muitos casos de transição vertical, principalmente na região sul do Brasil. Tem uma certa falta de controle dessa situação no Rio Grande do Sul. Tá? Mas aqui em Goiás a gente tem conseguido manter em níveis aceitáveis, abaixo de 3% mais ou menos a transmissão vertical do HIV. Então, só explicando para as mães, não quer dizer que as mães que têm HIV, que os filhos vão nascer com HIV, não é verdade? De jeito nenhum. Hoje em dia a gente tem várias coisas para se fazer antes de pensar que uma mãe com HIV vai transmitir o HIV para o bebê. Porque a gente tem muitas coisas para fazer, né? É diferente do Zika, que a gente estava conversando, que a gente só tem que olhar e falar, olha, eu não sei o que é isso. No HIV, são 35 anos já de epidemia, né, e tal. Desde a década de 80, exatamente. Né? Então a gente já tem muitas
como é que eu vou falar, muitas práticas médicas, muitas coisas que a gente pode fazer realmente para prevenir o uso da terapia antirretroviral durante a gravidez, fazer o diagnóstico precoce, não amamentar essa criança, fazer o uso do AZT na criança depois que ela nasce, ter um parto menos traumático. Então são várias situações que previnem realmente a transmissão. Isso é importante. Então as mães fazerem um pré-natal, mesmo que tenham HIV, né? Não correr, não falar, meu filho, né? O mundo acabou, meu filho vai nascer com essa enfermidade. Não quer dizer isso. De forma alguma, não quer dizer. Hoje em dia, praticamente 100% das crianças nascem sem o HIV. Isso é importante, mesmo as mães que estão aí, que sejam portadoras do HIV. Exatamente. Quero agradecer aqui a doutora Letícia Aires, infectologista do HDT, aqui do Hospital de Doenças Tropicais do Estado de Goiás. Obrigado, doutora Letícia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. O nosso objetivo é deixar você informado. Espero você no próximo programa Circulando com o Dr. Jean. Chegou o mais recente trabalho do Ministério Pedras Vivas, Fornalha. Eu sou um milagre, resposta de Deus. Músicas inéditas para você ser abençoado. Você não pode perder. Fornalha. Venda em todas as lojas. Acesse ministériopedrasvivas.com.br e fique por dentro das novidades. Se apagará. Olhar curioso, atento, desperto, de quem vê o longe de perto. Olhar que revela, acalma. Olhar de janela da alma. Olhar feminino, protetor. Olhar de quem enxerga o destino e num plantão permanente revela todo o seu amor. Novo Espaço Mulher da Clínica São Marcelo, porque todas as mulheres são especiais. Hoje, às 22 horas, nós temos um encontro marcado com o seu clipe no Gospel Show. Às 22 horas, te espero. Você sabe o que as crianças pensam sobre o amor de Deus? Pensando nisso, Débora Souza lança uma historinha cheia de ilustrações para toda a criançada. É o livro Você Sabia que Jesus Te Ama? Uma leitura para envolver a nova geração. Eduque as crianças no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Chegou o livro Você Sabia que Jesus Te Ama? Com Débora Souza. Peça já o seu na Editora Fonte da Vida, 62-3254-1072 ou www.editorafontedavida.com.br.